E aí pessoal, tudo bem? Voltamos agora para a nossa primeira aula de Direito Constitucional. Eu que também sou especialista em Direito Público, sou um constitucionalista de coração, estudo a Constituição desde o começo da faculdade, sempre me interessei muito pela parte jurídico-filosófica dessa questão e também pela questão da limitação do poder, né, amigo? Porque lembrando, a Constituição, ela serve na verdade para defender o cidadão, a gente, povo, da soberania da força estatal. Então a Constituição, qual é o objetivo da Constituição? O seu nascimento, ele deve ao quê? A proteger o cidadão, a resguardar, a entregar direitos e também deveres aos cidadãos em um determinado território e um determinado país. E o que é um cidadão, pessoal? O cidadão é todo mundo que está em pleno gozo de seus direitos políticos com um determinado estado, com um determinado país. Beleza? Então vamos seguir aqui. Tem o preâmbulo que diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição Federal do Brasil. Então, pessoal, por isso a gente já tem o preâmbulo. O preâmbulo, segundo o STF, não tem força de lei nem norma. Ele só vem meio que detalhar um pouco, justificar como será atribuída essa Constituição, mas não tem força de nada. Mas é interessante sabermos. Já começa no artigo 1º, né? Que é o título 1 dos princípios fundamentais, Os princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados, os estados que fazem parte, os municípios e o Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Pessoal, isso é muito importante a gente saber, porque tem muita gente que confunde os fundamentos, os princípios fundamentais, por exemplo, com os objetivos. Então é importante, os princípios fundamentais do título 1 são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Rapidamente, a gente precisa saber o que é cada um deles. Na verdade, a prova não vai perguntar o que é cada um deles, nem definição, mas é importante a gente ter uma ideia, por exemplo, na prova de redação. Porque dignidade da pessoa humana, que é o item 3, é muito interessante você colocar alguma coisa relacionada a isso na sua prova. Porque, como está aqui, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, são temas importantes. A soberania é que o Estado ele vai ter força em sua territorialidade. Ele vai mandar. O Estado é forte e tem que seguir a lei, o império da lei. A cidadania é o direito das pessoas viverem conforme elas quiserem. Elas são livres, elas são cidadãs, elas têm direitos e deveres. Terceiro, a dignidade da pessoa humana. Isso significa que o Estado ele tem como fundamento que a pessoa ela viva com o mínimo de dignidade. Ela merece a dignidade da pessoa humana. Ela não pode estar em uma situação de rua, porque isso é contra a dignidade da pessoa humana. Uma pessoa humana ela tem o direito a quê? A segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e livre de preconceitos. Então é importante a gente ter esse conceito de dignidade da pessoa humana como o mínimo que ela precisa para ser bem, feliz, viver com dignidade. Ela precisa do quê? De um salário bom. Ela precisa de uma rua boa, de políticos honestos e por aí vai. O item 4 significa, a gente tem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que significa? Que as pessoas, a República tem como fundamento o trabalho. Todo mundo tem o direito de trabalhar e de se livre e empreender. E o que isso significa? As pessoas estão aí para desenvolver a questão da mão de obra delas assim como elas quiserem, tá bom? E o pluralismo político
que é o item 5, que significa a diversidade de ideias, a diversidade de programas políticos. E o parágrafo único, que diz, né, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente no termo da Constituição. Representantes eleitos em 2 anos a gente vai votar para os vereadores, prefeito, depois a gente vota para o governador, para o presidente da República, como deputados estaduais, federais e também, dependendo da mescla, senadores. Bem, diretamente são os remédios constitucionais que a gente vai ver. Existem alguns remédios constitucionais que são, por exemplo, algumas ações que o próprio cidadão, por exemplo, a ação popular, ele como cidadão, né, com o título de eleitor, residência, tudo certinho, ele pega, sem advogado, ele mesmo, ele pega e aciona a justiça para tirar, para mostrar que foi algum ato do executivo, foi irregular ou ilegal, diretamente, ele mesmo vai lá e faz isso. Não precisa necessariamente de um representante eleito pelo povo. Então, pessoal, esse foi o artigo 1º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Adiante.